A frase de Napoleon Hill: a persistência transforma impossíveis em realidade, ou carrega um significado que vai além da motivação superficial. Ela não fala sobre insistir por insistir, nem sobre repetir tentativas esperando resultados diferentes por acaso. Persistência, nesse contexto, é a capacidade de continuar mesmo quando o cenário não muda, quando o esforço parece não gerar retorno imediato e quando o cansaço emocional se torna mais pesado do que o físico. O impossível quase sempre não é algo inexistente. Ele é apenas algo que exige tempo, preparo interno, maturidade e resistência emocional. Esta história é sobre isso, sobre uma vida comum, marcada por limites reais, frustrações silenciosas e escolhas difíceis, onde a persistência não apenas muda resultados, ela muda o próprio indivíduo, até que ele se torne capaz de sustentar aquilo que antes parecia inalcançável. Lucas cresceu em um bairro simples, onde as casas eram próximas demais e os sonhos distantes demais. Desde cedo aprendeu que a vida não oferecia muitas escolhas, oferecia responsabilidades. Seu pai saía para trabalhar ainda de madrugada, carregando no rosto um cansaço que não vinha apenas do trabalho braçal, mas de sonhos interrompidos ao longo do tempo. Sua mãe sustentava o lar com uma força silenciosa, firme, quase invisível. Nunca faltou amor, mas sempre faltou sobra. Lucas cresceu entendendo que estabilidade era o máximo que alguém como ele poderia desejar. Sonhar alto parecia coisa de gente privilegiada. Na escola não chamava atenção. Não era brilhante nem problemático. Apenas mais um. Enquanto alguns colegas falavam em profissões grandiosas, ele pensava em ajudar em casa, em não ser um peso. Ainda assim, algo dentro dele nunca se acomodou completamente. Havia uma sensação persistente de que sua vida não deveria terminar exatamente onde começou. Aos 18 anos, veio o primeiro choque com a realidade adulta. Precisava trabalhar. Aceitou um emprego simples em um pequeno mercado. Empurrava carrinhos, organizava caixas, limpava corredores. O salário era baixo, o reconhecimento inexistente. Os dias eram longos e iguais. Com o tempo, aquela rotina começou a corroer algo por dentro. À noite, depois do trabalho, Lucas sentava-se à mesa da cozinha com um caderno velho. Escrevia pensamentos soltos, reflexões, perguntas que não tinham resposta. Não sabia ao certo por que fazia aquilo. Talvez fosse uma forma de respirar. Talvez fosse uma tentativa inconsciente de não desaparecer dentro da própria rotina. Sempre que pensava em mudar de vida, uma voz surgia. Isso não é para você. Essa voz era alimentada pelas negativas, pelas portas fechadas, pelas histórias de fracasso que pareciam mais comuns do que as de sucesso. Mesmo assim, Lucas continuava escrevendo, pensando, observando. Persistia sem perceber que já estava praticando o princípio que mudaria sua trajetória. Quando surgiu a primeira oportunidade, um curso gratuito oferecido por uma ONG, ele quase não se inscreveu. Achava que não seria escolhido. Inscreveu-se mesmo assim. Não passou. Sentiu vergonha por ter acreditado. Meses depois, tentou novamente. Outra inscrição, outra entrevista, outro não. A frustração foi profunda. Durante semanas, pensou em desistir de qualquer tentativa de crescimento. Mas algo havia mudado. Ele já não conseguia mais fingir que estava satisfeito. Lucas começou a estudar sozinho. Usava conteúdos gratuitos, livros emprestados, vídeos antigos. Estudava cansado, sem entender tudo, errando muito. Persistia mesmo quando parecia inútil. Enquanto muitos dormiam, ele insistia. Os anos passaram sem grandes mudanças externas. E foi aí que quase desistiu. A persistência não é glamurosa. Ela não oferece resultados imediatos. Ela apenas exige continuidade. Até que surgiu uma vaga temporária em uma empresa maior. Lucas se candidatou sem expectativa. Foi chamado, começou em uma função básica, quase invisível. Mas agora ele estava diferente, mais atento, mais preparado, mais disposto a aprender. Errava, corrigia, perguntava. Não buscava destaque, buscava crescimento. Persistia nos detalhes, na postura, no caráter. Quando o contrato temporário terminou, ofereceram-lhe um contrato fixo. Não era o sonho,
mas era a primeira prova concreta de que algo estava mudando. Com o tempo, Lucas percebeu que estabilidade não significava plenitude. O salário melhorava, mas havia um limite claro, um teto invisível. Foi então que começou a observar algo novo: as decisões das pessoas ao seu redor. Notou que os que cresciam mais rápido não eram necessariamente os mais inteligentes, mas os que enxergavam oportunidades onde outros viam apenas rotina. Aquilo despertou algo nele. Lucas passou a estudar finanças e mentalidade. Descobriu algo desconfortável. Sua vida inteira havia sido treinado apenas para trabalhar por dinheiro, nunca para fazê-lo trabalhar por ele. Começou a guardar parte do salário, mesmo quando parecia impossível. Mudou hábitos, evitou gastos por status, investiu tempo em aprendizado. O primeiro investimento foi pequeno e deu errado. Perdeu dinheiro, sentiu medo, pensou em parar, mas aprendeu algo essencial. O fracasso não era um sinal para desistir, mas para ajustar. Tentou novamente, ganhou um pouco, perdeu outra vez. O processo foi lento, emocionalmente desgastante. Persistir exigia controle emocional mais do que coragem. Dentro da empresa, Lucas passou a observar falhas e oportunidades. Em vez de reclamar, começou a propor soluções. Muitas foram ignoradas, algumas rejeitadas. Ele persistiu, até que uma ideia chamou a atenção de um gestor experiente. Lucas foi convidado para participar de um projeto. Não havia garantia de sucesso nem recompensa imediata. Mesmo assim, aceitou. O projeto deu resultado. Gerou economia, eficiência e impacto real. Lucas foi promovido. Vieram bônus, responsabilidades e, principalmente, acesso a decisões estratégicas. Pela primeira vez, conviveu com pessoas que pensavam em longo prazo. No início, sentiu-se deslocado, mas observou, aprendeu e persistiu. Foi nesse ambiente que identificou uma oportunidade negligenciada no mercado. Não era algo grandioso, mas resolvia um problema real. Lucas passou meses planejando em silêncio. Economizou, calculou riscos, estudou. Quando decidiu abrir seu próprio negócio, foi desacreditado. Lá, você já tem estabilidade. Oh, isso é arriscado. E se der errado? Lucas ouviu tudo. E pela primeira vez, não deixou que o medo decidisse. Os primeiros meses foram duros. Poucos clientes, dívidas, noites sem dormir, vontade de desistir. Mas algo nele havia mudado definitivamente. Desistir já não era uma opção honesta. Persistiu ajustando estratégias, ouvindo clientes, corrigindo erros, deixando o ego de lado. Trabalhou mais do que nunca. Não por ganância, mas por convicção. O negócio cresceu lentamente, depois de forma consistente. Lucas reinvestia tudo. Não buscava ostentação, buscava solidez. Aprendeu que riqueza verdadeira não nasce da pressa, mas da constância. Anos depois, a empresa se expandiu. Vieram sócios, novos mercados, estabilidade financeira real. Lucas ficou rico, não de forma repentina, mas inevitável. Rico em dinheiro, sim, mas também em autonomia, tempo, maturidade e propósito. Ao retornar ao bairro onde cresceu, percebeu que o lugar era quase o mesmo. Mas ele não era. Não porque havia vencido os outros, mas porque não havia desistido de si mesmo. Ao reler seu antigo caderno, encontrou uma frase escrita anos antes. Se eu continuar, algo terá que mudar. Nem que seja eu. E tudo mudou. A persistência não transforma impossíveis em realidade por mágica. Ela transforma pessoas comuns em indivíduos capazes de sustentar grandes conquistas sem se perder no processo. Lucas não ficou rico por sorte, talento extraordinário ou privilégios ocultos. Ele ficou rico porque permaneceu, porque aceitou aprender com o fracasso, porque resistiu ao conforto da desistência, porque entendeu que o impossível não é um muro, é um teste de permanência. Como ensinou Napoleon Hill, a persistência transforma impossíveis em realidade, mas apenas para aqueles que continuam quando ninguém mais acredita, nem mesmo eles próprios.